Olá, despertos! Vamos para a nossa 20ª lição e hoje nós vamos falar sobre julgamentos. O princípio que a gente vai estudar hoje é a ausência de julgamentos, que é um estado de abertura e receptividade mental e emocional que nos permite novas experiências e interpretar experiências passadas. É a capacidade de observar pessoas e ou participar de situações sem impor a nossa verdade, percepção ou crítica. E aí ela começa a falando dos julgamentos que muitas vezes os pais têm em relação aos filhos, né? Ela diz isso como uma mãe de 3 filhos. A autora ela é mãe de 3 filhos. Ela ficou grávida na adolescência com 16 anos, teve uma convivência familiar muito conturbada, nasceu num ambiente pobre, né? Então ela fala que muitas vezes ela julga os filhos dela baseado no que ela passou, no que ela sentiu. Ela não quer que eles sintam a mesma coisa que ela sentia, ela não quer que eles passem as mesmas coisas que ela passou, e por isso muitas vezes ela coloca muita expectativa neles e acaba julgando eles de alguma forma e trazendo ali um descontrole dentro daquele relacionamento. E isso é o que muitas vezes os pais fazem em relação ao filho. Eles querem que o filho seja perfeito, que tal coisa seja feita de tal forma, de tal tempo. Eles censuram o lazer e o não fazer nada. E quando um filho não consegue apresentar progresso satisfatório com relação ao que eles esperam, né, com a meta de excelência deles, eles acham que tem algo grave acontecendo, tem alguma coisa ruim acontecendo, sem perceber que eles estão apenas projetando a própria vida, as próprias desilusões em cima dos filhos, tá? Então, ela fala sobre isso, que ela percebeu que ela julgava muito os filhos dela, porque ela não queria que eles fizessem a mesma coisa que ela fez, né? Passasse pelo mesmo sofrimento que ela passou. Porém, ao fazer isso com os filhos dela, ela estava, de certa forma, arruinando o relacionamento com eles. Porque todas as vezes que eles faziam alguma coisa ao qual parecia ser como ela fez na adolescência, ou seja, qualquer indício que lembrasse ela, né, que os filhos dela estavam fazendo algo que ela fez na adolescência e que ela não gostaria de ter feito, ela ficava com raiva, ela brigava, ela gritava, e isso acabava descontrolando os relacionamentos, sem perceber que ela estava apenas projetando as suas sombras em cima dos filhos. Ela estava apenas projetando a sua raiva interna sobre a sua vida na vida dos filhos, tá? Então, quando a raiva passava, ela sentia medo de perder, medo de ter magoado os filhos, enfim, né? E ela tinha um amigo muito lúcido e que ela dizia muito sábio, né? Que ajudava muito ela quando ela tinha esses problemas, né? Quando ela estava meio que perdida em relação a alguns aspectos da vida. E ela foi conversar com esse amigo e ele disse uma frase para ela, ao qual ela ficou pensativa e que fez muito sentido na vida dela e que vai fazer sentido na vida de todo mundo que ler esse livro ou que escutar essa aula aqui também. A frase que ele disse foi: não existe certo ou errado, só existe o que existe. Isso me fez lembrar muito um curso em milagres. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um curso em milagres, de fazer as lições de um curso em milagres, que é um livro maravilhoso que eu acho que todos deveriam ter acesso a ele. E um dos exercícios do livro de um curso em milagres diz que nada tem significado. Quando a gente estuda sobre lei da atração, enfim, espiritualidade, a gente aprende sobre isso também. Que nada no mundo tem significado. O significado somos nós que damos a partir das nossas experiências, da nossa autoimagem, da forma como a gente enxerga o mundo e da forma como a gente aprendeu a viver. Então, uma situação ela pode ser muito boa para uma pessoa e muito ruim para outra. Uma situação pode parecer algo grandioso para uma pessoa e algo totalmente errado para outra. Isso é apenas baseado na sua criação, na forma como você enxerga o mundo, nas suas experiências, no que você teve de experiência no passado, tá?
Então, não existe certo ou errado. Nós damos significados para as coisas. O bem e o mal, o certo e errado, o bonito e feio, somos nós que damos significados. O que é bonito para um pode ser feio para outro. O que é feio para um pode ser bonito para outro. Isso tudo é baseado no ponto de vista da pessoa. É por isso que nós dizemos que não existe certo ou errado. E quando a gente tenta impor o nosso ponto de vista, a forma como a gente enxerga o mundo, como certa ou errada para outra pessoa, nós estamos julgando ela. E isso faz com que a gente perca muito em relacionamentos e também perca muito de viver a vida de uma forma mais leve, sem ficar presa nisso, tá? E aí, quando o amigo dela falou isso pra ela, que não existe certo ou errado, só existe o que existe, né? Essa dualidade de bem e mal fomos nós que criamos de acordo com as nossas vivências, com um ponto de vista, porque isso na realidade nem existe, né? As coisas são como são o que são. Ela ficou um pouco indignada, né? Ela pensou assim, como assim, né? Não existe certo e errado, só existe o que existe. Então quer dizer que as pessoas matam, as pessoas fazem o que elas querem e isso não é errado? Ela ficou meio indignada com o amigo quando ele falou isso pra ela. E aí o amigo dela falou algo pra ela que fez muito sentido. Ele disse, as pessoas fazem as coisas, quer julguemos que estão certas ou erradas. Ou seja, não é porque você está julgando uma pessoa como certa ou errada que ela vai deixar de fazer ou que ela vai fazer diferente. Não é porque você acha que uma pessoa está errada que ela vai parar de fazer aquilo, baseado na sua crítica. Então, muitas vezes a gente tece uma crítica sobre uma pessoa ou sobre alguma coisa baseado na nossa experiência, na nossa visão de mundo. E a gente quer impor aquilo, olha, isso é errado, porque isso é um absurdo, você deveria fazer isso ou aquilo, sendo que isso é um ponto de vista nosso e tá tudo bem, né? Isso é o que a gente vê muito hoje na internet, né, nas redes sociais. As pessoas, muitas vezes, vendo alguma coisa ali, na exposição da vida de outra pessoa, e achando que pode dar um palpite baseado nas suas experiências, achando que pode ir lá dizer o que é certo ou o que é errado, mas quem é o certo e quem é o errado? Como que você pode ter tanta certeza que o seu é o certo? Percebe? Isso não é um ego inflado? Isso não seria algo muito presunçoso, algo muito arrogante? A gente achar que só o nosso é certo e que eu tenho que dizer para o outro que ele está errado? É isso que a autora quer trazer aqui pra gente, né? Qual a necessidade da gente querer tanto mostrar para o outro que ele está errado e nós sabemos a verdade absoluta? Ninguém sabe a verdade absoluta. A gente sabe o que faz sentido na nossa vida, o que é bom para nós. Para o outro, nós não podemos saber, porque cada pessoa tem o seu ponto de vista, tem os seus sonhos, os seus objetivos, a sua criação, o seu modo de enxergar a vida, tá? E ela fala, né? Isso não é uma loucura? Ela fala para o amigo dela, isso é muito louco, né? Como assim, né? E ele fala, a loucura é um julgamento. Você falar que uma pessoa é louca ou que qualquer coisa é louca é um julgamento. Porque o que é louco? Nada tem significado. Então, quando você traz um nome para aquilo, você está julgando, tá? A ideia de que o mundo é ruim, de que certas coisas são boas ou ruins, vem apenas da nossa mente, da nossa autoimagem, da nossa percepção de mundo, tá? E aí, ela começa a contar pro amigo que ela acha que não tem nada de errado com ela, que o errado é os filhos dela, né? Enfim. Aí ele fala, é claro que você acha que não tem nada de errado com você, senão você não julgaria os seus filhos. A gente só julga porque a gente está espelhando algo em nós que a gente não quer olhar. Então, quando a gente julga outra pessoa, a gente está se achando muito bom, né? Ah, eu sou o bonzão, eu sei da verdade e o outro está errado. E é isso que o amigo dela quis trazer para ela. É claro que você acha que está tudo certo com você, porque senão você não julgaria os seus filhos. Né? Quem
quem nunca tiver cometido um pecado, que atire a primeira pedra. Então, muitas vezes a gente julga os outros sem olhar para o nosso próprio umbigo, né? Sem entender que nós também, muitas vezes, fizemos coisas desajustadas, que poderiam ser erradas para aquela pessoa. Mas não, a gente não consegue olhar os nossos erros. A gente só consegue apontar o erro das outras pessoas, né? Isso, para mim, é uma coisa muito fácil de observar, porque quando eu era pequena, enfim, e de repente eu quebrava um copo, eu ouvia, nossa, mas você quebrou um copo, e aquele caos todo, né? E eu chorava porque eu sentia medo. E aí eu pensei, né, quando eu comecei a crescer um pouco mais, que de repente eu quebrava um copo e isso causava um transtorno, principalmente na minha mãe, eu pensava, ué, mas ela nunca quebrou um copo? Será que é tão ruim assim? Só eu quebro o copo, ela nunca quebrou? Então percebe que às vezes a gente julga a outra pessoa por coisas que nós mesmos já fizemos. E que é inevitável. Quem nunca quebrou um copo? E copos serão quebrados até a nossa vida infinita, né? Como a gente vai poder prever isso? A gente esbarra, às vezes cai alguma coisa e quebra. E a gente julgar isso no outro é a gente jogar toda a nossa raiva, todos os nossos monstrinhos em cima da outra pessoa, todas as nossas dificuldades, a nossa frustração em cima do outro, sem olhar que nós também somos humanos e que nós também podemos cometer aquele mesmo erro, né? Lembrando que certo e errado não existe. Então, ela fala que ela faz aquelas coisas com os filhos dela porque ela não quer que eles sejam iguais a ela, né? Que eles cometam os mesmos erros que ela. Só que dessa forma, ela tá tentando impor aos filhos uma perspectiva de perfeição dela. Uma perspectiva do que é ser bom para ela e não para os filhos, tá? Ela fala, né, que ela fez tanta coisa errada com ela e com os que estavam à volta dela, que ela quer proteger os filhos. E aí o amigo diz para ela: você fez o que sabia fazer, baseado naquilo que sabia e naquilo que acreditava ser certo naquela época. Como pode impedir que seus filhos façam o mesmo se assim escolherem? Então percebe, muitas vezes a gente julga as nossas atitudes passadas, né? E o julgamento ele não é só contra o outro, às vezes é contra nós mesmos. Às vezes a gente julga situações passadas, olha que eu fiz aquilo, foi muito ruim, foi errado, e fica ali, a pessoa fica remoendo aquela culpa, fica se julgando em relação a atos passados. Só que na verdade, a gente fez o que sabia fazer. Se a gente soubesse que aquilo ali realmente era errado, ou que se a gente soubesse tudo que a gente sabe hoje, a gente não faria aquilo, percebe? Então a gente só fez porque a nossa mente daquela época não era a mente de hoje. A gente não sabia disso tudo que a gente sabe hoje. Então a gente precisa se perdoar. A gente precisa se liberar dos nossos auto-julgamentos também. Quando a gente sente medo, a gente enxerga e ouve coisas que não tem nada a ver com o que existe. Quando eu sinto medo, a minha mente começa a projetar várias coisas ali na minha cabeça que nem existem, que são para manter aquela sensação de medo e eu conseguir me proteger. E aí o amigo dela diz para ela: seus filhos vão fazer o que quiserem fazer, apesar do que você possa achar, dizer, fazer ou temer. Aí ela diz: eu sei, crianças boas podem vir de famílias desajustadas e vice-versa. Deve haver alguma fórmula mágica que garanta o sucesso dos nossos filhos. E aí o amigo dela disse, né? Há sim uma fórmula. Dê a eles o melhor de você. Reparta com eles aquilo que sabe e permita que façam as suas escolhas com base naquilo que você repartiu com eles. Quando fraquejarem ou caírem, esteja presente para apoiá-los sem raiva, sem medo e sem julgamento. Não coloque condições para dar-lhe amor a eles. Pare de procurar os seus próprios erros nos atos das outras pessoas. No fundo, o melhor que você pode fazer por seus filhos é parar de pensar que há algo de errado com quem você é. Detesto quando você tem razão, ela fala para o amigo. Eu nunca estou certo, eu apenas divido o que sei, porque sou. E é isso aí. Então, esse capítulo ele é muito importante e necessário na nossa sociedade atual. Né? Quantas vezes a gente olha para uma situação que está acontecendo na televisão,
olha uma situação que está acontecendo na internet, que a gente julga como errado e a gente tem que ir lá e apontar o erro e escrever para a pessoa que ela está errada e mostrar para ela. Qual a necessidade disso? A pessoa muitas vezes faz isso com a sensação de que ela é perfeita, mas nós não somos perfeitos. Nunca seremos. A gente está numa constante busca, numa constante evolução. Né? É muito louco você ver muitas vezes comentários na internet de pessoas que dizem assim, mas a pessoa tá na internet, ela tem que aguentar, eu tenho que dar minha opinião, tá na internet, tem que saber receber opinião. Gente, não é assim, né? Se eu tô dando a minha opinião pro outro, achando que ele tem que engolir a minha opinião goela abaixo, porque ele tá ali trazendo um ponto de vista dele, isso diz muito mais sobre o meu ego, sobre a minha arrogância, do que sobre o outro, né? Eu achar que eu sou o dono da razão e que o outro tem que fazer o que eu tô falando, porque eu sou o certo e ele é o errado. Então leve sempre essa lição com você. Não existe certo nem errado. Quando você se pegar julgando alguém, quando você se pegar colecionando rótulos em outras pessoas, colando rótulos em outras pessoas, perceba, será que eu nunca fiz nada de errado? Será que eu nunca fiz algo que de repente alguém poderia julgar como errado? Será que eu não pensei em algo errado em algum momento da vida? E nesse momento, a melhor coisa que você tem para fazer é acolher, perdoar e emanar amor para aquela pessoa. Não emane ódio. A gente só consegue consertar um mundo de ódio emanando amor. Então, emane amor para outra pessoa. Nunca destile críticas, nunca faça críticas, julgamentos, pontos de vistas. Apenas emane amor. E se você viu algo na internet ou em algum lugar que você não gostou, que você não achou legal, passe, simplesmente siga a sua vida. Saiba que aquilo ali é da pessoa, você não precisa, muito menos salvá-la, nem mesmo dar a sua opinião sobre aquilo. E se você está gostando dessas reflexões e quer aprender muito mais, quer expandir a sua consciência em todos os aspectos da vida, clica aqui no link da descrição e vem fazer parte da escola Mindset Desperto. Eu espero você lá. E a afirmação desse capítulo é: eu existo porque Deus tudo controla. Tudo existe porque Deus tudo controla. Toda pessoa e todo ser vivo tem o perfeito controle de Deus em sua essência. Não julgarei com base nas aparências. Não terei medo quando as coisas não acontecerem como eu queria. Apesar das aparências, devo lembrar que Deus tem tudo sob o mais completo e perfeito controle. Por todas essas coisas, agradeço. E que assim seja.